Programa Manhã Viva, começamos agora na nossa TV Canção Nova Portugal. Quero acolher todos que acompanham a nossa programação. Vamos começando bem o nosso dia com esse programa, que é uma bênção de Deus na nossa vida. É um programa que sempre traz muita informação boa, também formação e temas que nos ajudam a refletir sobre a nossa própria vida, a crescer. O tema de hoje, eu tenho certeza que vai agradar a muitos que nos acompanham agora. Vamos falar, embora seja um tema não tão fácil de tratar, mas é necessário falarmos do luto, a superação de uma perda. Você já passou por isso, pelo luto? Eu já passei pelo luto e assim nós vamos conversando, partilhando, trazendo aqui profissionais que vão nos ajudar a viver melhor essa etapa da nossa vida. Mas uma coisa a gente tem certeza, ninguém estará livre de passar pelo luto. Todos nós passaremos. E para falar sobre isso, temos aqui a doutora Patrícia Lopes Esperança. Olha o nome da nossa convidada. Tem aí esperança no sobrenome. A doutora Patrícia é psicóloga clínica, especialista nessa área e vai estar conversando conosco. Eu já quero acolher, muito gosto recebê-la, doutora, bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite e dou os parabéns por terem a coragem de trazer também este tema, que não é um tema fácil de abordar, e portanto agradeço desde já a possibilidade de estar aqui a conversar um bocadinho sobre este tema que eu tanto gosto de trabalhar, apesar de ser difícil. Sim, nós que agradecemos. E vamos começar bem o nosso programa, também nos preparando espiritualmente, porque em todas as situações Deus quer falar conosco. E hoje vai falar através da doutora Patrícia, tenho certeza, o tempo inteiro precisamos estar atentos. Então vamos rezar pedindo ao Senhor para conduzir esse programa, para nos orientar. E a inspiração para a nossa oração de hoje é uma oração pelas almas. Olha que bonito. Vamos rezar pelas almas, pelas pessoas que já partiram. Você aí coloca os seus, eu coloco os meus, né? Quero colocar nessa oração as almas dos meus pais. E você coloca aí alguém que te é querido, que te vem agora à memória, que já partiu, e vamos rezar pedindo a Deus por essas almas. Como é importante nós rezarmos pelas almas do purgatório. Vamos rezar então? Deus, nosso Pai, ouve as nossas preces. Sede misericordioso para com todos os vossos filhos que chamastes deste mundo. Dai-lhes felicidade, luz e a paz, que encontrem em vosso olhar o perdão que sempre suplicaram. Não permitais que sofram aqueles que creram em vós. Concedei-lhes que, tendo participado da morte do Cristo, participem igualmente da sua ressurreição. E nós pedimos tudo isso por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, unidos pelo mesmo Espírito Santo. Pelas almas dos fiéis defuntos, pedimos a Deus que descansem em paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos dar a conhecer para quem está em casa também, para a doutora que está conosco aqui, uma prática que nós vivemos na comunidade Canção Nova, que é o Retiro da Boa Morte. Antes de conversar com a doutora Patrícia sobre o luto, vamos entender essa inspiração do nosso saudoso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que também já partiu há pouco mais de um ano. Então nós vamos conhecer o que é o Retiro da Boa Morte. Vocês já ouviram falar? Nós temos um programa gravado, Manhã Viva, sobre isso, está lá no YouTube da Canção Nova. Para quem tiver mais interesse, né, de investigar melhor. Mas hoje nós vamos ver uma palavra da nossa cofundadora, Luzia Santiago, nos ensinando
sobre essa prática, que é uma coisa muito boa para toda a gente, não é só para nós da Canção Nova, não. Acompanha aí que você vai gostar de saber porque que é importante nós fazermos o Retiro da Boa Morte. Você conhece o Retiro da Boa Morte? Nós, na Canção Nova, temos esta graça que o nosso pai e fundador, Monsenhor Jonas Abib, o nosso querido Padre Jonas, nos ensinou ainda quando ele aprendeu, quando era seminarista. Dom Bosco ensinava os seus meninos a mensalmente fazer o Retiro da Boa Morte. Ele dizia assim, que uma casa organizada, os santos anjos acampam, um quarto bem organizado, um armário bem organizado. Se tiver uma bagunça, ali tem muitos capetinhas. Ali tem muito, eu vou repetir, demôniozinhos. Mas Padre Jonas, com a sabedoria de Dom Bosco, trouxe para a nossa comunidade o Retiro da Boa Morte. Todo mês eu vou ali na minha gaveta, nos meus armários, no meu escritório e faço uma limpeza. Tudo aquilo que é demais, isto é, que eu não uso, não me pertence, é de alguém. E assim nós vamos tendo sempre a casa em ordem. Por que também? Porque se eu for para Deus hoje, dizia Dom Bosco, quando entrarem nas minhas gavetas, nos meus armários, vão conhecer a minha vida. E Monsenhor diz, se Jesus vier hoje, como estará meu quarto? Como ele vai encontrar o meu armário? O Retiro da Boa Morte é um exercício de desapego, é um exercício de generosidade, de desapropriação, um exercício de colocar a casa em ordem, para que os santos anjos, a graça de Deus e a generosidade do nosso coração brote espontaneamente. Comece esse mês. Vamos recolher tudo aquilo que é excesso, porque no mundo consumista, como estamos, nós só queremos, quer dizer, não vou dizer só queremos, mas temos a tendência de comprar mais um batom para você mulher, comprar mais um perfume, comprar mais uma camiseta, comprar mais o que você costuma ver, não é? E assim, até um celular, mais um fone, mais um vestido, mais uma calça. E assim nós vamos entrando na roda do mundo, no consumismo. Eu quero rezar para que nosso Senhor nos conceda o Espírito Santo, para que possamos enxergar aquilo que na nossa vida é excesso e possamos partilhar com aqueles que necessitam. Um grande abraço para você e comece assim, fazendo o seu retiro da Boa Morte, porque eu quero fazer mês a mês. E com esse vídeo aí, essa fala da nossa cofundadora, a gente fica pensando também naquela canção que o Monsenhor Jonas tanto cantava, que o Senhor, quando vier, nos encontre em paz, puros e santos. É assim que a gente tem a vida organizada, porque ninguém sabe a hora, né, doutora? É uma surpresa, não é? Se nós soubéssemos a hora, acho que a gente se prepararia até melhor, né? Então, como a gente não sabe, a gente tem que estar sempre preparado.
Mas a doutora Patrícia é investigadora, aprofundou nessa área da crise do luto, né, doutora? Queria que você falasse um pouquinho da sua clínica e da sua psicologia, por que escolheu essa área de intervenção? Contrariamente ao que acontece com muitos colegas, isto não foi uma coisa planeada, ou seja, nem quando eu escolhi o curso de Psicologia não era uma coisa pensada, não pensei que fosse fazer isto na altura. As coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui seguindo o caminho e fui-me apaixonando pela Psicologia e por esta área, portanto não foi uma coisa de facto programada. Eu antes de entrar na faculdade pensei em ir para a parte até do ensino, porque apoiava crianças na altura com dificuldades de aprendizagem e pensei, se calhar algo relacionado com o ensino podia ser interessante e foi quase na véspera de concorrer para o ensino superior que eu pensei, não, se calhar psicologia faz mais sentido e acho que é isto que eu quero, posso provocar a mudança de uma outra forma e ter um papel, se calhar, mais ativo de uma outra maneira. E, portanto, fiz o curso e como tive que trabalhar ao mesmo tempo que andei a fazer a licenciatura, calhou estar a trabalhar na altura numa associação que trabalhava a temática do luto de uma forma próxima e foi-me puxando a curiosidade esse tema e, portanto, fui começando a fazer formação, dar formação, ter formação e foi desde cedo uma área de interesse. Depois, mais tarde, em 2015, 2016, a Ordem dos Psicólogos Portugueses criou uma bolsa com cerca de 500 psicólogos, depois mais tarde 1000, com formação, intervenção em crise e situações de catástrofe e eu, como era uma área que eu realmente já tinha interesse, acabei por fazer a formação, entrar nessa bolsa e, portanto, continuar a minha formação nesta área, porque é uma área que eu acho que podemos fazer a diferença. Sim, e que eu gosto muito. Que providência, hein? Foi tudo conduzindo, né, doutora? E por que é importante nós tratarmos, assim, desse tema que é delicado, né? É delicado, não é fácil, mas é importante na sua vida, na sua prática. E por que a doutora acha que é importante falarmos do luto? É importante por várias razões. Em primeiro lugar, é uma coisa que ninguém gosta de falar, não é? Porque quando nós falamos da questão do luto, das perdas ou da morte, todos nós temos as nossas próprias histórias de perdas e quando estamos a falar disso é inevitável e pensamos nas nossas. E, portanto, isso é doloroso, isso é difícil. Por outro lado, e um bocadinho também no seguimento desta reportagem que estavam a mostrar, nós não sabemos quando é que chega a nossa hora e realmente tocam aí num tema muito interessante. Nunca ninguém está preparado e por mais preparação que seja feita, por mais que se fale no assunto, não estamos preparados para isso, mas podemos estar despertos não só para as nossas necessidades, mas também para as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Como é que quem está ao nosso lado está a lidar com aquilo? E, portanto, se calhar, se estivermos sensíveis para estes temas, também podemos estar mais atentos ao outro e de que forma é que podemos ser também uma ajuda. Entendi. Doutora, e essa questão do luto, né? Vamos para a questão própria do tema, né? Qual a diferença do luto, da pessoa que vive um luto de uma forma, não sei se existe a forma certa de viver o luto, existe um jeito assim certo que eu possa viver bem um momento desse? Não há aqui uma forma de vivermos o luto, cada pessoa o vive da sua forma. Às vezes a dificuldade é um bocadinho por aí, porque quem está a viver o luto vive conforme sabe, conforme as experiências de lutos anteriores, não é? Eu, por exemplo, a forma como eu vivo um luto, uma perda, é condicionado pela forma como os meus antepassados, ou como a minha mãe, o meu pai, viveram também as suas perdas, como eu assisti a isso. E, portanto, já isso vai condicionar a maneira como eu vou viver o meu luto. E depois há pessoas que se exprimem mais em termos emocionais, outras exprimem menos, nós não somos todos iguais e vai haver aí variações. Aqui outra questão importante e que dificulta muitas das vezes o processo de luto é quando as outras pessoas dizem: então, mas já devias ter passado isso, ainda estás a pensar nele, ou vais tanta vez ao cemitério, porque é que deixa... E isto faz a pessoa sentir-se culpada por estar a viver daquela maneira. Portanto, nós não vivemos como queremos, vivemos como somos capazes.
é importante estarmos atentos aos sinais e percebermos se aquilo não é saudável, a forma como eu estou a viver o meu luto, se aquilo me causa um sofrimento muito grande, se calhar preciso procurar ajuda. Agora, não há maneiras nem há tempos de viver o luto. Sim. É muito particular, né, doutora? Exatamente. E outra coisa, assim, que me ocorre, é porque o luto, às vezes a gente pensa só na morte, na perda, alguém que faleceu, né, uma pessoa próxima. Mas o luto não se refere só à perda, assim, né, doutora? O luto tem a ver com o processo que nós vivemos quando há uma perda, seja ela efetiva ou não. E a perda pode ser de uma coisa real, sei lá, a perda de uma capacidade. Imagina um acidente de viação e alguém ficou paraplégico ou tetraplégico, por exemplo. Um casal que tencionava ter um filho e o filho não é saudável e nasceu com problemas, ou seja, aqui, no fundo, a perda do filho saudável, da imagem do filho saudável que se tinha e que acabou por não se concretizar. Então aí também é um processo de luto. Exatamente, ou eventualmente até um projeto que foi muito pensado, que foi muito investido, um projeto de vida e que não deu certo. Tudo aquilo que implica aqui um certo processamento emocional que acontece na questão da perda, faz parte realmente do processo de luto e, portanto, eu posso viver um processo de luto eventualmente quando me separo, por exemplo, ou quando há aqui um acidente grave, portanto, porque isto tem a ver com os sintomas que também são decorrentes dessa perda e do assimilar essa perda e desta transformação depois de vida que existe a seguir a isso. Um diagnóstico é um processo, pode ser um processo também, doutora, de luto? Um diagnóstico de uma enfermidade, de algo? Por exemplo, as doenças crónicas, não é? Sim. Quando se recebe o diagnóstico de uma doença crónica, a fase inicial, não é? E o aceitar a própria doença em si, passa um bocadinho por esta questão do luto. Qual é a diferença em relação ao luto efetivo, por exemplo, da perda de alguém? Às vezes não existe, mas na maioria das vezes é que as pessoas vão avançando e vão recuando consoante os sintomas da doença, ou seja, parece que já ultrapassaram aquela fase de revolta inicial em que a pessoa se manifesta contra a doença, que não consegue aceitar, mas depois, quando vêm dificuldades novamente, a pessoa volta a ir abaixo e volta a viver aqueles sintomas todos novamente. E, portanto, isto acontece quando se tem um diagnóstico de uma doença crónica, eventualmente. Sim. E quais são as fases do luto, doutora? Existem várias teorias, várias formas no fundo, de analisar o luto, muitos estudos, muitos autores. Assim, o mais conhecido, a forma mais vulgar de nós conhecermos, os estudos de referência são os estudos da Elizabeth Kubler-Ross, na década de 69. Apesar de, em termos clínicos, não é por aí que eu oriento a minha intervenção, mas é aquilo que a maioria das pessoas conhece, que são as 5 fases do luto, que tem a ver com a negação, que é a fase inicial, em que a pessoa se depara realmente com a notícia, eventualmente da perda, e fica em choque, não quer aceitar, não acredita naquilo que se está a passar com ela. Depois, a seguir, vem a fase da raiva ou da revolta, em que a pessoa eventualmente pode culpar alguém que não prestou cuidados ou culpar-se a ela própria por aquele desfecho. Depois vem a fase que nós chamamos de negociação ou barganha, que tem a ver com a pessoa dizer coisas do género: oh meu Deus, afasta esta dor de mim que é tão intensa que eu faço qualquer coisa em troca. Portanto, é um processo interno em que a pessoa faz esta negociação. Depois entra numa fase que nós chamamos de depressão, ou seja, a pessoa isola-se, não quer estar com as outras. E depois, por fim, vem a fase de aceitação em que a pessoa se conforma. Isto não é estanque, ou seja, eu não passo por isto de forma seguida, eu posso voltar às fases anteriores, quando tenho uma situação mais complicada e, portanto, volto a sentir raiva, volto a sentir revolta. Em termos de intervenção, não é um modelo que eu siga, apesar de ser o mais comumente divulgado e aquele que as pessoas, no fundo, conhecem melhor. Entendi. Doutora, e qual a importância, ou perguntando melhor, quando a pessoa reconhece que ela precisa pedir ajuda, qual é um sintoma, algo que eu sinta, que eu pense assim, não, agora eu preciso de uma ajuda psicológica, de um profissional? Quando a pessoa pensa, por exemplo, que era melhor ter partido em vez da pessoa que partiu,
isso é um sinal que a pessoa precisa de ajuda, e isto acontece em muitas situações. Sim. Quando a pessoa sente que não tem com quem falar, porque o falar sobre aquilo que sente é muito importante, ou pelo menos o sentir o suporte. Quando se sente que não se tem o suporte, também é uma questão importante. Quando a pessoa sente que não se consegue comprometer com atividades do dia-a-dia durante uma forma prolongada em termos de tempo, deixa de conseguir lavar a louça, deixa de conseguir estender a roupa, deixa de conseguir fazer as coisas que fazia habitualmente, portanto é outro sinal de alerta. Quando a pessoa, passado algum tempo, não tem a capacidade de sentir prazer com coisas que anteriormente sentia prazer, portanto isso também será outro sinal de alerta, a pessoa não ser capaz de rir ou de sentir satisfação com coisas que se vão passando à volta dela. Tudo isso são sinais que devem fazer a pessoa refletir que se calhar as coisas não estão a caminhar como deveriam. Entendo. Doutora Patrícia, nós temos uma peça, a nossa equipe preparou uma peça muito interessante, porque há pessoas que também, quando são sepultadas, não têm os familiares próximos, né? Uhum. E existe um trabalho da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, que tem ligação com a Santa Casa de Misericórdia, e através dos membros, voluntários e amigos, acompanham essas pessoas nos funerais, né? Essas pessoas que morreram nessa condição. É forte, né? E ao mesmo tempo bonito o gesto, né? Então a nossa equipe do jornalismo foi conhecer esse projeto, essa iniciativa tão humana, bonita, e trouxe para nós muitas descobertas. Vamos acompanhar essa reportagem e depois já voltamos aqui na nossa conversa com a doutora Patrícia. Uma das obras de misericórdia corporais orientadas pela Igreja é enterrar os mortos. Um gesto ainda mais singular quando realiza-se o sepultamento de pessoas que morrem sem a presença de familiares, amigos ou conhecidos. A Irmandade da Misericórdia de São Roque de Lisboa, em estreita ligação com a Santa Casa da Misericórdia e através de seus membros, voluntários e amigos, acompanha os funerais dos que morrem nessa condição. Isto é um voluntariado espiritual, atenção. Nós, os voluntários, normalmente 1 ou 2 voluntários, dependendo da disponibilidade, que acompanhamos o funeral, e nós fazemos o acompanhamento da encomendação das orações. Fazemos primeiro na capela, porque achamos que sempre que há a possibilidade o corpo deve ir à capela, e depois junto da sepultura. Na capela do cemitério é feita a encomendação do corpo por um sacerdote ou ministro extraordinário de exéquias. Os voluntários da Irmandade unem-se a esse momento em oração pela alma do falecido e depositam flores no caixão. Atitudes de compaixão e ternura no final da vida terrena dos que não tiveram o calor humano da família e amigos. Consideramos que há uma pessoa, desde o momento da concepção até o momento em que é morte, portanto, sabemos que o que está ali já é o seu corpo, mas de qualquer maneira deve ser, era o espaço onde estava a sua alma, deve ser tratado com toda a dignidade até o último momento. Durante a pandemia houve muito mais pessoas a falecer, designadamente na rua ou nos hospitais sem estarem acompanhados. Talvez nesse ano estejamos a falar de 300 e tal funerais. O ano passado já foram bastante menos, portanto, talvez 100 e pouco, 200. O serviço espiritual é praticado em favor de pessoas que morrem na cidade de Lisboa, seja nas ruas, hospitais, pensões ou no Rio Tejo, e cujo corpo não é reclamado por ninguém. O processo é: a pessoa morre na rua ou no hospital, o corpo não é reclamado, portanto, vai para a morgue, tem que estar 30 dias na morgue, ou no Instituto de Medicina Legal, para se perceber se há alguém que vai reclamar o corpo. Se isso não acontecer, eles contactam a funerária, que por sua vez foi contratada pela Santa Casa da Misericórdia, e a funerária contacta-nos a nós para que um dos irmãos esteja presente no funeral. Isto acontece, o espaço de tempo que nos contactam a funerária
Normalmente é ou na véspera ou na antevéspera, porque também eles não sabem quando é que têm o corpo, só quando o Instituto de Medicina Legal entra em contacto com eles. O Catecismo da Igreja Católica aponta 2 objetivos principais ao realizar-se o rito das exéquias: exprimir a comunhão com os defuntos e anunciar à comunidade a vida eterna. O Catecismo ressalta ainda que os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assegura os encargos do funeral e o faz sem qualquer distinção de raça, credo ou ideologia. O objetivo é que todos possam ter um funeral digno do ponto de vista humano e espiritual. E para tal, a Irmandade da Misericórdia de São Roque faz um apelo para que voluntários participem nesta obra de misericórdia nas ações espirituais. E trabalhamos fundamentalmente com a Santa Casa da Misericórdia, não exclusivamente, mas temos com a Santa Casa como fosse uma parceria, um protocolo. Precisamos de muitos voluntários, portanto, sendo irmãos ou não irmãos da Irmandade, mas pessoas que disponham uma tarde ou um dia por semana para ir vir apoiar, porque quanto mais voluntários tivermos, mais podemos trabalhar. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos e no segundo bloco nós vamos conversar com a doutora Patrícia sobre a importância de viver bem essa primeira etapa aí do luto, esse processo do funeral, do sepultamento. Aguarde só um momentinho que nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Manhã Viva, trazendo hoje o tema luto, a superação de uma perda. Estamos à conversa com a doutora Patrícia sobre essas fases que nós passamos quando vivenciamos esse processo do luto. Todos nós vamos passar por isso. Então é importante nós aprendermos, falarmos e refletirmos sobre essas questões que ela traz, porque vai nos ajudar a viver bem esse momento. E também nós temos aqui sempre a sugestão de bons livros. Hoje nós temos aqui 3 sugestões da nossa livraria relacionadas também com esse tema, que você pode ligar para a Livraria Canção Nova e fazer o seu pedido, que será entregue também na sua casa, caso você não possa vir a Fátima. Então, o primeiro livro é Uma Dor Sem Nome, é do Dr. Roque Savioli, da editora Canção Nova. Ele aborda assuntos relacionados ao luto, os efeitos sobre a saúde física e mental. Muito importante também a gente conhecer essa realidade, que o luto também pode afetar a nossa saúde. O outro livro é Morte, Minha Irmã, é do padre Raniero Cantalamessa, da editora Santuário. Esse grande pregador da Casa Pontifícia, que é o padre Raniero, um homem muitíssimo sábio, ele vai analisar a morte em duas dimensões, a sapiencial, como encontramos na Bíblia, e a filosófica, nas religiões e na poesia. Muito interessante, vale muito a pena. O outro livro é A Cura dos Traumas da Morte. Muitas vezes a morte pode trazer traumas também para nós. É da editora Canção Nova, esse livro escrito pelo nosso saudoso Padre Léo. Mas o Papa Francisco também tem sempre uma palavra de sabedoria para nós, o povo a ele confiado, né? A igreja a ele confiada. E nós vamos ver agora uma fala do Papa Francisco, fazendo também uma reflexão sobre o fim que aguarda cada pessoa. Todos nós vamos passar pela morte. Então vamos ouvir aí a palavra do nosso Papa. Tutte le cose che noi abbiamo raccolto, che abbiamo risparmiato lecitamente, buone, ma non porteremo nulla, ma sì porteremo l'abbraccio del Signore. Pensare alla propria morte. Io morirò quando?
nel calendario non è fissato, ma il Signore lo sa. E pregare il Signore, preparami il cuore per morire bene, per morire in pace, per morire con speranza. Realmente um tema desafiador, né, doutora? Sem Porque dúvida. ninguém quer fazer essa pergunta, não é? Eu vou morrer quando? Eu queria que a doutora falasse para nós, referindo-se àquela última peça que nós vimos no primeiro bloco, dessa cerimônia de sepultamento. Porque também é importante viver bem esse primeiro momento, que é um momento difícil, né, doutora? Esse processo. Eu queria que a doutora falasse a diferença nesse processo do funeral, esse momento, e também o momento do sepultamento. A questão dos rituais são muito importantes para nós conseguirmos processar a perda numa fase inicial e fechar um ciclo, de uma certa forma. Não é à toa que os rituais relacionados com a morte são dos mais antigos nos humanos. Portanto, desde muito cedo há rituais relacionados com a morte, com a despedida, porque realmente eles são importantes. Esta questão do simbolismo à volta disto é muito importante, podermos encerrar aquele ciclo de alguma forma. Não é à toa que, por exemplo, as pessoas que desaparecem, não é? São lutos muito complicados. Quando os corpos não aparecem, a pessoa fica sempre na expectativa que vai aparecer e, portanto, acaba por essa fase inicial do processo de luto estar comprometida. Também no caso que tivemos recentemente a questão do Covid, e há muitos colegas que investigaram o impacto do Covid e dos funerais dessa altura, depois no desenvolvimento de patologia nas pessoas que ficaram, e realmente o facto de não haver uma despedida torna o processo de luto bem mais complicado. Portanto, aqui a questão do ritual, seja em que religião for, é muito importante para podermos passar à fase seguinte. Tem que se fechar aquele ciclo. No ritual, como a Igreja Católica faz, há uma série de simbologias e de coisas durante a cerimónia que ajuda a pessoa. Portanto, a pessoa vai chorando, vai se manifestando, depois está em comunhão com os outros. Existem outras pessoas que vivem a mesma dor. E, portanto, essa dor é partilhada, faz mais sentido. Tem o suporte, está em comunhão, como diziam também ali na reportagem. Esta questão da comunhão que também é muito importante. E isso realmente ajuda a pessoa a despedir, a dizer alguma coisa que não disse, nem que seja em pensamento. E, portanto, isso é uma fase importante para se fechar um ciclo. Há pessoas que não gostam de participar, mas, sobretudo, porque a carga emocional, por exemplo, na parte do velório, é muito intensa, não é? Porque a pessoa tem que se confrontar com comentários que quem vai dar as condolências faz e que nem sempre está preparada para ouvir. E, portanto, às vezes, nessa situação, e quando temos que ir, ou que achamos que devemos de ir, às vezes nem precisamos dizer nada, basta a nossa presença. Porque uma palavra mal dita naquele momento pode ser muito complicado a pessoa depois conseguir ultrapassar, a pessoa está muito sensível e, portanto, uma coisa realmente são os rituais relacionados com o funeral em si, outra coisa tem a ver depois com a densidade que é a questão do velório e a questão das pessoas e daquilo que dizem e portanto, isso torna-se mais complicado a pessoa depois conseguir processar e digerir, porque em termos emocionais é realmente bastante intenso. O doutor, é tão importante essa orientação, né, que você dá para nós de como nos portar também nós, espectadores ou amigos, ou que estamos ali, como nos portar diante de uma pessoa enlutada. Porque às vezes isso que a doutora trouxe, essas palavras malditas, que às vezes dizemos sem sabedoria e não vai ajudar em nada a pessoa viver bem aquele momento. Então, o melhor, muitas vezes, é ficarmos em silêncio, não é? Sem dúvida. Até porque, e há alguns estudos muito engraçados, interessantes, em relação à questão do processarmos a dor emocional, e aquilo que apazigua, de certa forma, a dor emocional é o abraço. E, portanto, muitas das vezes é isso que nós precisamos. Só um abraço. E às vezes nós enchemos tudo com palavras. E achamos que temos que dizer alguma coisa, palavra nenhuma vai justificar aquilo, né, doutora? Ô, doutora, agora eu vou puxar um pouco
para a minha experiência pessoal. Porque eu acredito que, como eu, muitas pessoas viveram isso na época da pandemia recente, né? 2020, temos pouco tempo que vivemos essa parte difícil, né? Toda a humanidade viveu, que foi a questão de viver a perda de alguém muito querido, mas sem funeral, sem ver o corpo. E eu passei por isso com relação à minha mãe, foi também do Covid, né? De não poder estar presente, porque a época não ajudava, né? As viagens. E a questão de não fazer esse processo, doutora, realmente não é fácil. Só por Deus, não é? A gente consegue. Mas eu queria que a doutora falasse como que nós podemos fazer, nós que perdemos pessoas, para que isso fique melhor organizado dentro de nós, para não sofrer tanto essa ausência, essa lacuna. Porque o que eu sinto, doutora, é que ficou uma lacuna no coração. Aquela pessoa que você ama tanto e você não pôde se despedir dela, não ver o corpo é muito complicado. O que a doutora orienta que nós poderíamos fazer, quem está acompanhando em casa, para vivermos melhor? Faltam aí várias coisas nessa questão dos falecimentos na altura do Covid. Houve aí várias coisas que faltam para a pessoa conseguir, no fundo, superar essa perda de uma forma mais ajustada. Para já é realmente a comunhão com os outros, não é? Que estão e que se querem despedir e, portanto, realmente o partilharmos essa dor é importante. Nós percebermos que não somos os únicos que estamos a sentir a falta daquela pessoa. Às vezes os comentários de alguém dizer, eu lembro-me da mãe que era assim, ou eu lembro-me quando... E isto ajuda, para já, a perceber também que era uma pessoa querida, não só por nós, mas também pelas outras pessoas, não é? E isto ajuda-nos a ter uma imagem mais confortada do ente que partiu. E, portanto, não há esse conforto dessas palavras que se dizem nessa altura. Depois também não há aqui a possibilidade da homenagem. A homenagem é muito importante. Ou seja, quando há um ritual, há uma homenagem que se presta àquela pessoa, seja através do discurso de quem faz a cerimónia, seja através da oferenda de flores, portanto, há aqui uma série de processos que funcionam como homenagem. E, portanto, quem não faz esse processo do funeral ou não pode participar, acaba por não ter essa questão da homenagem. Então, uma coisa essencial é realmente podermos fazer essa despedida, essa homenagem despedida de alguma forma. De uma forma um bocadinho diferente. Às vezes, por exemplo, uma carta com algo que se queria ter dito na altura e não disse, que se pode mais tarde levar ao sítio onde estão os restos mortais e fazer uma despedida simbólica naquele momento. Isso pode ajudar, porque realmente falta este fechar de ciclo e esta homenagem que se gostaria de ter feito e não se fez. Sim. Doutora, e quando não se consegue superar o luto, tem o risco também do luto se transformar em algo mais grave, né? Eu queria que a doutora falasse, porque muitos de nós, graças a Deus, conseguem superar e encontrar o sentido, né? Aqui estou me lembrando aí do Viktor Frankl, né? Encontrar o sentido mesmo na dor. Mas tem gente que não consegue viver isso e o luto, ele pode se transformar numa patologia, posso dizer assim? Sim. Sem dúvida. O luto não é razão para, na maioria das situações, todos nós temos situações que passamos ou queremos passar de luto e todos nós nos ajustamos de forma normal e saudável e, portanto, na maioria das situações não há aqui a necessidade de apoio psicológico para superar um luto. Normalmente as pessoas conseguem, mesmo com uma fase inicial mais conturbada, mais difícil, acabam por se conseguir ajustar. Nem sempre isso acontece. E agora, na última revisão do DSM-5, que é no fundo aquilo que nós usamos para fazer o diagnóstico das doenças mentais, já está contemplado o diagnóstico de luto complicado, por exemplo. Já está previsto ser incluído realmente aqui esse diagnóstico de luto complicado, que é um luto que após 6 meses a pessoa continua a ter de forma exagerada os sintomas relacionados com a perda, uma ativação emocional muito intensa, o desejo de ter partido em vez da outra pessoa, um comprometimento do seu dia-a-dia de forma muito intensa, ou seja, nesse caso
podemos ter a questão do luto complicado, nós chamamos, ou luto prolongado. Depois existem outras variantes. Existe, por exemplo, uma outra questão que é no extremo oposto, por exemplo, aquilo que nós chamamos de luto inibido, que é a pessoa não evidenciar sintomas da perda. Imagine, perde-se alguém e a pessoa continua a fazer a vida normal, como se nada tivesse acontecido, e quer encher a vida e anda a correr, e portanto, e não há qualquer sintoma daquela perda durante um tempo. Isso também não é um luto normal e também merece atenção, não é? Porque se eu perco alguém significativo, é normal que isso vá ser difícil, que isso seja doloroso. Sim. E, portanto, eu tenho que mostrar essa dor de alguma forma. Se eu ando em piloto automático, quer dizer que alguma coisa também não está a funcionar bem. Sim. Depois existem uma série de quadros clínicos que podem estar relacionados com isto. O aumento de sintomas de ansiedade, a questão da depressão, que não é a mesma coisa que luto. Depois, em termos de sintomas, há aqui também alguns cuidados a ter em termos de diagnóstico. Existe, por exemplo, a questão daquilo que nós chamamos, por exemplo, o luto traumático, quando, por exemplo, se perde alguém na sequência de um acidente e os sobreviventes vêm a desenvolver memórias muito intensas em relação ao acidente em si, às circunstâncias da perda. Tem uma grande ativação fisiológica quando se lembram disso. Portanto, há aqui uma série de questões que podem estar relacionadas realmente com o luto, e nesses casos, sim, será importante a intervenção de um profissional, de um psicólogo, eventualmente. Sim. E a doutora trouxe aí duas situações que eu achei muito curiosas, que eu também não conhecia, né? E quem está em casa é importante também ficar atento, mesmo que não esteja passando, mas pode conhecer alguém que está, né, doutora? O luto inibido e o luto traumático, que também ninguém está livre, né? Sim. De acontecer, de passar por isso. E aquelas pessoas, doutora, que passam por um processo de luto e ficam anos, muito tempo, sempre falando ou colocando nas redes sociais, não é? A pessoa é saudável isso? E como é que a doutora vê? É só mesmo fazer memória? Onde é que está o exagero da pessoa ficar sempre colocando, sempre lembrando? 1 mês, 2 meses, 3, 4, 1 ano, né? Que a gente vê isso também entre nós. Há aqui outras questões também muito importantes quando nós avaliamos alguém e que podem acentuar a questão da probabilidade da pessoa vir a desenvolver um luto complicado ou um luto prolongado, que tem a ver também com questões de personalidade. Pronto. E uma pessoa que tenha, no fundo, que acaba por ter esse comportamento, também, nós só conseguimos avaliar caso a caso, mas imagine, alguém que tem essa postura eventualmente pode ter aqui algumas questões até de personalidade e, portanto, provavelmente torna-a mais vulnerável a ter um luto difícil de processar. Outra coisa tem a ver com outras circunstâncias que tornam realmente lutos mais difíceis, por exemplo, perdas cumulativas, perdas muito próximas umas das outras, a importância que aquela pessoa que se perdeu tinha na família, a perda de filhos ou crianças. Pronto, há aqui uma série de situações que torna a probabilidade de vir a desenvolver um luto complicado muito maior, não é? E portanto, nesse caso, é preciso atenção clínica, provavelmente, para essas situações. Sim. Doutor, e quando é que podemos dizer que finalizou um processo de luto? Também é uma pergunta do meu interesse. Sim. Nós costumamos dizer que um luto está bem resolvido, quer dizer, nós nunca processamos inteiramente um luto, não é? Porque, imaginem, datas marcantes para aquela família, aquela pessoa vai sempre fazer falta. Enquanto houver a memória daquela pessoa, ela vai continuar a fazer falta e essas datas eventualmente serão mais difíceis. Quando é que o luto está feito? Quando eu consigo lembrar-me da pessoa sem me ativar muito em termos fisiológicos, em termos emocionais, sem ficar devastada por falar nisso, quando consigo retomar o meu dia-a-dia, os meus afazeres, quando consigo sentir prazer nas atividades que faço diariamente, quando consigo trabalhar, quando consigo ter uma vida normal e consigo recordar a pessoa que partiu com carinho e com saudade. E isto faz um luto ajustado. É só se observar, né, doutora? Exato. Eu vejo também assim um processo também que eu passo. A questão, há uma diferença entre a tristeza e a dor.
Porque a tristeza constante pode desencadear numa patologia, não pode, doutora? Numa depressão, uma tristeza constante. Sim. Mas eu gostei muito quando a doutora falou que sempre a gente vai retomar esses momentos. É normal, então, em aniversários, em ocasiões especiais, né, eu recordar até sentir aquela dor da perda, né, doutora? Isso é saudável. Saudável, sim. Isso é humano, podemos dizer assim? É humano e é normal. E eu, às vezes, dou este exemplo. Nós, para construirmos uma relação, seja ela qual for, demoramos anos. Por exemplo, no seu caso, uma vez que partilhou a sua situação com a sua mãe, teve a sua mãe na sua vida muitos anos. Muitos. E isso a relação foi sendo transformada, foi crescendo e de um momento para o outro deixou de ter a sua mãe. E isto não pode acabar de um momento para o outro. Não se puderam apagar aqueles anos, nós não vamos com uma borracha apagar aquilo que está para trás. E, portanto, tem que haver a transformação daquilo que existia. E não pode deixar de existir, porque senão é o vazio. Isso não existe. Portanto, tem que haver aqui a transformação, ou seja, neste momento tem que dar significado à perda da mãe. De que forma é que isso pode ganhar significado na sua vida, hoje em dia? E tem que fazer aqui, tem que a manter viva de alguma forma, nem que seja nas suas memórias. Nós não podemos apagar. Que bonito, doutora. Dar significado para quem está acompanhando, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso que a doutora está dizendo, né? Dar significado, não apagar a memória e de alguma forma manter a pessoa viva. Eu queria que a doutora falasse para quem está em casa, vivendo esse processo difícil de luto, né? O que seria o ideal, o que seria melhor para essa pessoa viver bem esse processo? O que ela poderia fazer? Pegando aí nesse gancho que a doutora disse, né? Dar significado. Dar significado. Às vezes já há aqui um pouco até a pressão social para as pessoas. Sei lá, no outro dia partilhavam comigo que os amigos tinham sugerido a alguém que tirasse as fotografias da pessoa que tinha falecido lá de casa, porque iria ser um choque ter que se confrontar com as fotografias diariamente, uma vez que já não tinha a pessoa, e isso iria ser doloroso. E a pessoa não estava preparada para isso. E nós não conseguimos fazer isto, não é? Não é ajustado a pessoa deixar de ter completamente aquela pessoa na vida dela. Portanto, as fotografias fazem falta. Olhar para as fotografias, olhar para as recordações. Há alturas em que as pessoas não conseguem, que isso, em termos emocionais, é muito duro. Pode-se ter que esperar um tempo, mas isso é importante. Então, não tem problema nenhum, não há problema deixar as fotografias, não, né? Até pelo contrário. Até pelo contrário. Ajuda a manter essa memória. E como eu dizia antes, doutora, eu li algo muito interessante, que é um testemunho de um professor, alguém assim, muito cristão, perdeu uma filha muito pequenina, recentemente. E ele partilhava assim, deve ser muito difícil perder um filho, né? Eles falam que é a dor que não tem, é o luto que não tem nome, né? E ele partilhava que ele não estava sentindo tristeza, doutora. Eu achei isso tão bonito. E é assim, para a gente se avaliar também. Ele não sentia tristeza, ele sentia uma dor muito grande, mas ele conseguia estar em paz. Uma pessoa que partilha isso, ela viveu bem, não viveu o processo? Exatamente, viveu de luto. E deu significado, no fundo, àquela perda. Acabou Sim. por construir aquilo de alguma forma. Sim. E isso é uma questão muito, muito interessante, porque acaba por transformar a dor que está a sentir, e eventualmente eu não conheço a história, mas no sentido de até ser útil para outras pessoas. Não é? E, portanto, esta transformação também daquela dor que é muito intensa, não deixa de existir e acompanha as pessoas toda a vida, não é? Acaba por poder ser transformada e a pessoa consegue sentir alegria na mesma. Sim. Né? Que vai tocar um bocadinho daquilo que estava a dizer, a questão da dor e da tristeza, que é um bocadinho diferente. Diferente. Então, a dor é permitido. Podemos sentir a dor, né, doutora? Claro que não sim. podemos fugir. Claro que sim. Principalmente quando a pessoa tem um grande significado na nossa vida. Claro. Doutora, e a espiritualidade na sua prática clínica, você percebe que a espiritualidade faz a diferença nesses processos de luto? Acreditar, ter fé. Sem dúvida. Se bem que numa fase inicial há
há pessoas que até se mostram revoltados contra Deus e ficam muito assustadas porque pessoas muito crentes, mas que passam por uma perda muito significativa, é natural que possam sentir a fé abalada e, portanto, as pessoas não se preocupem porque isso é natural. Agora, a questão da espiritualidade é muito importante e as pessoas procuram, mesmo quem não é crente, acontece muitas das vezes na prática clínica, as pessoas começarem a procurar livros e coisas que de certa forma alimentem aquela esperança de manter a pessoa viva de alguma forma. De facto, a espiritualidade acaba por confortar e por trazer aqui uma outra perspectiva. Aliás, a espiritualidade é importante quando nós falamos da questão da doença ou da doença mental e a questão da superação da doença, a parte da espiritualidade é extremamente importante. Na questão da perda isso também acontece. Sim. E eu queria trazer uma outra questão, já quase terminando o programa, mas nós não posso esquecer, que é bem pertinente. Essa questão que a produção colocou também aqui. Uma criança, doutora, a vivência do luto por uma criança. Como que nós podemos ajudar uma criança a viver bem o luto? Perdeu, por exemplo, o pai, perdeu a mãe ou um avô, né? Porque é diferente, né? Muitas vezes ligam-me a pedir, por exemplo, quando há situações de morte de alguém significativo para a criança, já aconteceu várias vezes, ligarem-me a pedir que seja eu, no fundo, a transmitir a notícia à criança que perdeu o pai, a mãe, quem seja. E isso é logo a primeira fase. E é importante que não seja eu, pronto. Que seja alguém significativo para a criança. Porque a criança não me conhece de lado nenhum e, portanto, vai se sentir enganada se for eu a comunicar que alguém tão importante para ela partiu. Portanto, essa é a primeira questão e que é importante sensibilidade para as pessoas comunicarem isso. Tem que dar notícia a um parente próximo à criança. Que seja significativo para ela. Entendi. Portanto, a pessoa recebe a notícia da perda de alguém importante e tenta-se restabelecer dentro daquilo que consegue e é essa pessoa que depois deve comunicar. Certo. Porque nela a criança vai confiar. Não é? A mim não me conhece, sou uma estranha. Dar uma notícia dessas, uma notícia dada por um estranho é muito delicado depois da criança conseguir ultrapassar. Depois é importante também se ir dando informações, ou seja, não se deve esconder, mas devem-se dar informações à medida que a criança vai perguntando. Às vezes não importa contar pormenores, importa dizer algumas coisas, importa não enganar a criança, sobretudo, mas também não vale a pena contarmos pormenores que às vezes para a criança pode não estar preparada para isso. Tem que se avaliar o nível de desenvolvimento da criança e tem que haver abertura. Outra questão também muito importante é permitir à criança fazer a despedida de alguma forma. Através de um desenho, através de umas palavras, pronto, aqui depende do nível de maturidade, através de uma vela acesa, ou seja, qualquer coisa que a criança possa realmente também fazer aquele ritual de despedida. Isso também é muito importante para depois para a criança conseguir superar, manter depois um ambiente seguro, manter as rotinas da criança. É natural que possam notar aqui diferenças em termos de comportamento, um comportamento mais agressivo, nas crianças mais velhas, uma regressão em termos das etapas de desenvolvimento nas crianças mais novas, ou seja, é preciso depois aqui alguma sensibilidade também para tentar perceber isso. E uma coisa muito importante, às vezes os adultos querem proteger a criança e uma das coisas que fazem é não se fala sobre a pessoa que partiu, porque a criança pode chorar e eu também não vou chorar, porque eu não quero que a criança me veja destabilizado e em baixo. E, portanto, eu não vou fazer isso à frente da criança. Mas isto é um erro. Porque aquilo que a criança vai aprender é que não é normal estar triste e que não é normal chorar. E, portanto, ela depois também não vai estar triste e não vai chorar. Sim. E depois esconder as emoções, né? Eu só vou notar que a criança não está bem quando ela começar a ter outro tipo de problemas. Portanto, é importante a criança perceber que é válido eu sentir-me triste, é válido eu chorar e é importante falar daquela pessoa que partiu. Sim. Doutora, muito boas suas orientações, viu? Muito obrigada. Nós chegamos ao final do programa já, tão rápido, mas eu quero agradecer a sua presença, tudo aquilo que você trouxe de orientação, até mesmo assim um consolo para nós, né? Para todos que passam por esse processo difícil do luto, mas é um consolo e sobretudo uma esperança, doutora. Acho que o seu nome faz muito jus à sua profissão, viu?
Obrigada pelas suas palavras, foi um gosto estar aqui, espero ter sido útil de alguma forma, mas foi um gosto para mim também. Muito obrigada pelo convite e por este bocadinho. Muito obrigada. Olha, a palavra que nós vamos encerrar o Manhã Viva de hoje é essa: esperança. Tudo passa e precisamos ter sempre esperança. Obrigada a você que acompanhou o Manhã Viva. Eu quero lembrar que esse programa fica gravado no nosso YouTube da Canção Nova Portugal. Lá há uma playlist do Manhã Viva e você pode enviar esse programa para alguém que precisa muito dessas palavras consoladoras que foram trazidas aqui hoje. Deus abençoe, siga com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.